Muito bem, boa noite a todos. Vamos lá continuar o nosso estudo desta noite, enquanto as crianças estão saindo aí. Nós já podemos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 84. Hoje vamos terminar, se Deus quiser, aquele Salmo. Lembrando que o pastor Neil está ainda viajando, mas semana que vem já está aqui. Tá bom? Nós vamos ter a Escola Bíblica de Férias, reforçando o aviso. Peço que você esteja aqui no próximo sábado, 14 horas, tá bom? Vamos lá, Salmo 84. Eu vou ler inteiro, porque hoje nós vamos encerrá-lo, se Deus quiser, se Deus permitir. Então eu vou ler os 12 versículos deste capítulo 84 de Salmo. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem, que em ti põe a sua confiança. Até aqui nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe a tua palavra. Senhor Deus, que nós possamos entender, meditar, mudar nossas vidas, Senhor. Clamamos, Pai, que o Senhor nos dê saúde para te louvar, Senhor Deus, vida. Por isso nós clamamos que o Senhor possa curar os enfermos, pedindo especialmente pela irmã Betânia, naquele hospital, cuide dela, Senhor Deus, abençoe, Senhor. Os que foram mencionados aqui, que em breve farão cirurgia, o Marco Antônio, o irmão Berônio, Senhor, enfim, Pai, o Senhor sabe quais são, e te peço que o Senhor acompanhe-os nesses momentos. Clamo, Senhor, que se alguém nesta noite não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que hoje seja o dia aceitável. Se alguém aqui, Pai, que já tem Cristo, mas está afastado, que possa voltar. E nosso entendimento, Pai, se está cauterizado, se está insensível, que hoje o Senhor possa tocar através da Tua palavra, para que nós possamos ser sensíveis.
que é árido mesmo, né? Porque no versículo que fala, no Vale de Baca, diz que depois transforma, né, enche os tanques, ou enche as piscinas, ou enche as cisternas. Então a ideia é que é algo árido e que depois Deus enche com cisterna. Pode ser isso. Mas já estudamos isso. Agora nós vamos a partir do verso 9, que nós vamos estudar hoje. Aqui diz assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Perdão. A palavra ungido aqui se refere sempre a um rei. Aqui está se referindo a um rei. Os reis eram ungidos mesmo, né? Mas Davi é uma unção assim diferente dos outros, tá? Unção de rei mesmo. Por quê? Porque depois a Bíblia vai falar, vai exaltar o fato de Davi ter sido ungido, como, por exemplo, se nós formos no Salmo 89. Aí, se for uma Bíblia de papel aí, 2 folhinhas aí para frente. Salmo 89, por exemplo, diz assim, no verso 27. Verso 27 não, verso 20. Depois eu vou no 27. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Você vê, os reis foram, mas a unção de Davi é destacada aqui. E aí no verso 27, diz: também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra, a minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias no céu. Então, aí você já vê que está falando do reino eterno de Davi. Né? Então, esse ungido, irmão, nós podemos aplicar que é Cristo. Inclusive na sua Bíblia, que talvez com uma versão diferente da minha, diz: mostra a sua bondade ao seu ungido. Pode ser também, mas na verdade aqui, ele é uma aplicação de Jesus Cristo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus é o filho de Davi. Veja, para o judeu, é bem claro que o Messias vem da linhagem de Davi. Não tem dúvida lá, o judaísmo. Mesmo de hoje. Eles não acreditam que é Jesus, mas eles sabem que vem da semente de Davi. O que nós fazemos com esse salmo quando chegamos aqui? Irmãos, quando eu penso em Jesus, filho de Davi, sempre me vem à mente aquele cego, mais sábio, Bartimeu, que quando ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando, ele grita: tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Essa é a ideia, Messias, Cristo, porque Cristo quer dizer Messias, tem misericórdia de mim, porque é o único que tem a misericórdia. Então, para mim, quando eu li, eu entendi, esta daqui, esse ungido aqui, é uma figura, é uma profecia a respeito de Cristo. E pensa para nós, o Salmo 84, volta para ele, né? É lá que é o nosso texto, tá? Aqui, nesse verso 9, olha, ó Deus, escudo nosso. E aí ele vai falar de Jesus, o nosso escudo. Eu quero lembrar para você, a obra de Jesus foi morrer na cruz, vencer a morte, ressuscitar, né? Ele morre, paga os nossos pecados, ressuscita, vencendo a morte, e depois ele está sentado à destra de Deus. Fazendo o quê? Contemplando? Não, irmãos, não. Jesus está trabalhando até agora. E aí eu quero que você pense nisso. Eu vou falar nós os que aceitamos Cristo um dia, hein? Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós deixamos Jesus no passado. Irmãos, Jesus me salvou, eu aceitei Jesus, tudo bem, mas ele continua hoje. Vamos lá para Hebreus, vamos lá mais no finzinho da Bíblia, Hebreus, capítulo 7,
quando o escritor de Hebreus fala de Jesus como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, olhe, e eu não vou entrar aqui em Melquisedeque, porque senão demoraria muito depois, nós podemos falar um outro dia, já pregamos sobre isso. Parênteses aqui, deixa no 7. Então. Se você quer saber sobre Melquisedeque, provavelmente no nosso canal de YouTube lá, tem o nosso estudo de Hebreus. E lá vai ter isso. Aí você vai aprender o que é, tá bom? Pode ir lá, deve ter lá. Se eu estiver falando alguma coisa que não tem, vocês me cobrem nos comentários aí, que eu vou falar para o pessoal que faz a gravação, porque deve ter. Porque a gente estudou Hebreus e lá fala da ordem de Melquisedeque. Mas vamos lá. Quando Jesus fala, quando o Hebreus fala de Jesus como sacerdote de Melquisedeque, olha o que ele fala no verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, é assim que nós vamos. Hebreus 7, 25. Vamos confiando em Jesus, o nosso escudo que intercede por nós. Por isso que ele disse, quando vocês orarem ao Pai, peçam em meu nome, e o que pedirem em meu nome eu vos farei, porque ele é o nosso escudo, é isso. Como é que nós chegamos a Cristo? Irmãos, nós hoje banalizamos muito o nosso vocabulário, mas é porque é assim mesmo, a linguagem vai mudando e nós vamos perdendo o sentido das coisas. É claro que num mundo onde as coisas vão perdendo a importância, as palavras acompanham. As palavras acompanham o nosso desmerecimento para as coisas. Vai funcionar assim, não tem jeito. Então, amor, a palavra amor, nem sabe mais o que significa, de tanto significado que tem, né? Você falar para a sua namorada, esposa, para o seu namorado, esposo, aí eu te amo, você fica, vou brincar, hein? Oh, você me ama? Ah, é, e sorvete, eu adoro. Falou, opa, peraí, sei lá, então é melhor, adora a jaca e ama a esposa, não funciona? Está vendo como banaliza? E fé também banalizou. Fé ficou uma coisa, irmãos, uma palavra que parece assim, irracional. Não, irmãos, não. Fé é uma coisa que eu não acredito, não vejo, perdão. Fé é uma coisa que eu não vejo, mas eu acredito pelas evidências. Então, como é que eu chego no trono do Senhor Deus? Eu chego pela fé em Cristo. E aí sim, porque eu tenho fé em Cristo. E por que eu tenho fé em Cristo? Ah, porque veio um anjo e me revelou? Não, porque a Bíblia eu creio que é a palavra de Deus, e ela fala que o único caminho é fé. E quando eu vou no Salmo 84, verso 9, que fala que Deus é o nosso escudo, eu tenho que pensar que o meu escudo é acionado pela fé em Cristo. E do que eu tenho que me proteger? Ah, contra os bandidos, contra o mal, contra o governo, contra a inflação. Não, 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 não. O nosso escudo é contra os dardos inflamados de Satanás. É por isso. Esse é o problema da nossa vida, que a gente acabou menosprezando tanto a parte espiritual, que para nós agora a gente brinca com o nome de Satanás, né? Tinha até um seriado que era uma brincadeira, que o gato chamava Satanás. Lembra, né? Não, mas por quê? Qual é a ideia? É banalizar mesmo. Vamos lembrar, você que tem contato, nós já tivemos aqui pregando. Em breve eu chamaram de novo, hein? O pastor Alexandre Dutra, que é o que evangeliza, nosso missionário que evangeliza os judeus, e você vai se lembrar, o judeu não se atreve a escrever o nome de Deus. Ele fala o eterno, ele fala o nome. Quando vai escrever Deus, ele põe D, apóstrofo é aquela vírgula de elevador, lembra? Né? Apóstrofo é aquela vírgula que está lá em cima. E ele não escreve Deus, porque ele acha que é muito santo. Os copistas da Bíblia, quando iam escrever a palavra de Deus, tomavam um banho e trocavam a pena lá, trocavam a forma que eles tinham para escrever, porque era muito
santo. Hoje não. Hoje a gente não faz mais isso. Então, eu vou voltar para a fé. Fé é a fé de Cristo é o nosso escudo para nos defender dos dardos de Satanás. Lá em Efésios diz isso. Eu vou lá só para você. Se você está em Hebreus, tem que voltar um pouquinho, hein? Estou ainda no Novo Testamento. Efésios 6, 16. Quando o apóstolo Paulo escreve, dando como é que a gente tem que fazer as coisas, né? Calçar o pé com o evangelho da paz. No verso 16 ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É assim que nós temos que pensar, irmãos. Dardos inflamados aqui é dardos ardentes, é como flecha que tem fogo na ponta e nos queima. Não é que agora, não, eu sei disso, eu não quero espiritualizar tudo. Não, olha, tem os médicos, mas também a gente chega no exagero de não confiar em Deus para nada. Irmãos, olha, vamos ser assim, tem que temperar. Irmãos, comida sem sal, como foi escrito, cadê o cozinheiro, o pregador da manhã? É muito ruim, mas comida salgada faz mal e perde o sabor também. Não, irmãos, não, peraí. Tudo bem, não tem que espiritualizar tudo. Ah, pastor, eu quero fazer uma pergunta. O quê? Eu estava subindo a escada e caí. O que Deus quer falar para mim? Quer falar, levanta o pé. É isso que Ele quer falar para você. Mas, de repente, você tinha uma cirurgia para fazer e por alguma razão foi transferida. E aí é um negócio muito sério. E por que foi transferida? Não sei. Talvez, vou brincar com uma irmã aqui, talvez aquele ente querido, sua mãe, foi no médico pensando que era terrível e não era tão grave, mas assustou. Aí sim, o que é que Deus está querendo me mostrar com isso? Porque se for uma tentação do inimigo, nós temos que pensar que ele só obedece a Deus. Não faz nada sozinho. Né? Não tem Deus e o diabo. Deus manda, o diabo só obedece. É assim que funciona. Então, eu queria só que você pensasse um pouco mais na sua vida espiritual, para nós não cairmos no outro extremo. Uns que espiritualizam demais, qualquer coisa espiritualiza, e outros, e nós, hein? Nós, acostumados com os milagres da eletrônica, deixamos Deus de lado. Porque hoje tem os milagres. Se você pensar bem, para nós, eu vou falar você de TI, talvez não, mas para nós mais leigos, é um milagre esse negócio. O bicho fala. Hoje eu estou na minha mensagem aqui, eu apertei, ela começou a falar. Eu falei, que legal. Eu vou brincar com vocês. Se eu apertar um botão aqui e mudar a voz, eu vou só ler. E ela vai ler para vocês bonitinho aqui. Olha aqui, ó. Então, não é esse milagre que eu estou falando. É a fé. E a fé, irmãos, vem quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós obedecemos a Jesus Cristo. Como nós temos Ele como Deus. E não como simplesmente alguém que eu vou na igreja adorar. Não, irmãos, não. Ele é Deus. Tem que pensar assim. Tem que depender dele assim. Ou vai esperar chegar numa hora, naquela hora que até o ateu vira crente, quando está apertado. Quando está na hora da morte. Não, irmãos, não é hora de fazer isso. Volta para o Salmo 84. Por isso é que no Salmo 84, aqui, nesse verso 9, ele vai dizer, olha, ó Deus, escudo nosso. Eu vou interpretar do meu jeito, sem os comentaristas. Contempla o rosto do teu ungido. Olha para Cristo, porque eu estou com fé nele. Eu estou pedindo para o Senhor, mas olha para Cristo. Olha para Ele, porque se olhar para mim, Deus, Ele quer que todos se salvem. Mas se olhar para mim, o Senhor vai ver pecado. E como Abacuque disse, o Senhor é muito puro. Não, olha para Cristo e me ajuda. Você quer realmente tirar do fundo do coração um clamor? Peça o clamor do nosso professor Bartimeu. Jesus, o ungido, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vou parar um momento agora. Nós estamos passando, talvez você esteja passando por momentos de muita tristeza, de muita tribulação, talvez você tenha problemas que você não sabe resolver.
Então talvez é uma hora de você simplesmente falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Lembra de Bartimeu, voltando a falar nele? Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Só quero ver. Mas depois que ele foi curado, ele larga tudo, ele vai atrás de Jesus. Porque ele enxergou o doador da vida. O dia que você, meu irmão em Cristo, se converteu, você viu o doador da vida. Por que que a gente ainda continua voltando atrás? Pensa nisso. Quando você clamar a Deus, pede a misericórdia em nome do ungido. Faça isso. Olha, mas vamos ver o salmo total. Você está vendo que é uma pessoa clamando a Deus. Olha o verso 10. Salmo 84, hein? Não é alguém que está querendo só uma misericórdia passageira. Olha o que ele diz no verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Aqui, irmãos, ele usa uma matemática diferente. Uma matemática que ele compara para dar ideia de hipérbole, de exagero. Exagero. Olha o que ele diz, eu preferia estar, ou vale mais um dia na tua casa do que 1000 fora dela. E aí, vamos raciocinar agora, que eu falei, a fé é raciocínio, né? Cada dia que eu faltei, porque eu não quis vir, eu perdi 1000 dias. Faz essa conta e vê como nós abandonamos Deus. O desejo dele é claro, mas não é para contar na matemática, não é 24 horas vezes 1000, não é isso, não é isso. Ele está dizendo assim, olha, não tem comparação a alegria de estar na tua casa. E eu digo para você, meu irmão, porque é que nós, não são vocês, nós estamos perdendo essa alegria. Estamos achando motivos para não vir à casa do Senhor. Por quê? O que está acontecendo com a gente, irmãos? Por que a gente não tem esse desejo de falar, Senhor, eu preferia estar aí do que 1000 dias de vida? É isso que ele está falando. A gente não percebe isso. Sabe quando que a gente percebe isso? Eu vou brincar com você. Vou falar sério com você. Mas eu não quero que você se ofenda. Sabe quando que a gente pensa assim? Quando a gente está no hospital. Aí a gente fala, ai, eu preferia escutar o pastor Viana pregar 10 horas do que ficar 1 hora nesse hospital. Aí a gente pensa assim. Mas quando está lá na final do jogo, pensa bem. Não, sério, pensa, irmão. Olha, vamos ser honestos conosco, né? Honesto mesmo. Irmão, 1000 dias só quando a gente está ruim. Quando você é preso, se alguém aqui já foi, ou já foi detido e ficou na delegacia, aí sim, aí vale mais 1 hora na igreja do que 30 horas lá. Porque fica no hospital, né, minha irmã? Vai embora, acompanhante, não fica não, fica aqui. Você acaba ficando preso, e daí você pensa, eu quero ir para a minha igreja. Na pandemia, vão fechar a igreja, eu quero ir para a igreja. Não fechou. Ou será que fechou? Eu acho que para algumas pessoas, fechou. Esse é o problema. É por isso que não se preocupe, é claro, vamos orar pelo governo para a gente ter vida sossegada. Mas, irmãos, seremos nós mesmos. Olha o mundo. Olha o mundo. Olha o mundo. Pastor, estão proibindo a Bíblia lá nos países muçulmanos, quando um cristão, eu falo de países muçulmanos, aqueles mais radicais, hein? Nós, o pastor Ricardo Brito, aí, nosso amigo, evangeliza os muçulmanos, não tem problema. Mas olha, pastor, eu vou orar por aqueles irmãos que são proibidos, que morrem quando fala que são cristãos. Pois então ora pela Europa, pelos Estados Unidos, que os cristãos podem ir e não vão. E você que vai lá,
você vai ver o quê? Igrejas transformadas em museu. Museu, irmãos. Museu. Que coisa. Olha, eu conheço um pastor já de idade, um senhor, amigo meu, está no Brasil há 50 anos. Voltou lá para os Estados Unidos. Falou, fui numa igreja dessas que... Tem umas igrejas lá, irmão, que faz assim, faz excursão, né? É uma igreja histórica, aí o pessoal fica de ônibus. Ele falou, tinha 20 pessoas fazendo culto e uma multidão lá fora esperando acabar o culto para passear e ver a parte histórica. Ele falou, louvando a Deus, tinha 20. Tinha 2 ônibus lá fora para ver as instalações históricas. Tem lógica. Tem lógica. Essa é a perseguição. Talvez, se vier uma perseguição dura, a gente vai querer vir para a igreja. Eu não estou desejando isso, hein? De jeito nenhum. Pensa bem. Mas que na época da pandemia tinha mais gente com vontade, pelo menos falava, né? Pensa bem, irmão. Na sua tradução, depende da sua tradução que está aí. Por exemplo, Nova Versão Transformadora, eu até copiei. Olha o que ela diz. Um dia em seus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser um porteiro na casa de Deus a viver na morada dos perversos. Eu vou interpretar isso, eu não sei se foi isso que o tradutor quis dizer, mas é assim, ó, eu quero ficar na porta, mas eu quero ficar perto de Deus. Eu não preciso de entrar, mas se eu ficar na porta, já estou bem. Como um irmão desta igreja, que na pandemia vocês não podiam vir, e ele falou, pastor, quando vocês entrarem para gravar, porque vinha eu, pastor Neil, alguns da equipe vinham para gravar, ele falou, deixa eu ficar medindo a temperatura lá fora, só para eu ficar perto. Puxa, que tristeza. Que tristeza. Graças a Deus, aquele irmão é firme até hoje, não falta, não falta, não falta. Raramente. Só se alguma coisa, não falta. Mas ele vem, todos os cultos, porque era sincero, era do coração dele. Ele não queria faltar. Ele era um que falou, quero, esse irmão aqui, ó, eu conheci. Ele era essa igreja. Eu quero ser porteiro, mas deixa eu ficar aqui. Era isso que era o desejo dele. Irmãos, é isso que ele tem no seu coração. Por isso é que ele fala, eu prefiro estar lá, ser um porteiro, do que você me deixar longe da presença de Deus. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Como é que nós ficamos, olha a nossa, não teologia, mas talvez o nosso costume, eu não sei, como você depois interpreta do seu jeito. O que nós pensamos? Cristão é aquele que tem que andar certinho, não pode pecar, tem que fugir da aparência do mal. É verdade. Mas não é isso que é ser cristão. Por quê? Porque eu conheço, e você com certeza conhece, pessoas que não são cristãs e que dão um ótimo testemunho, e que não querem encrenca. Eles ficam na boa, eu conheço bastante, falando, não quero nem saber, foge de confusão, paga as contas antes da hora, e não tem nada de cristão. Ué, então quando você faz isso, continua igual. Qual a diferença nossa? A diferença nossa é que nós queremos ficar perto. Irmão, se você não quer ficar perto, tem alguma coisa que não tá certa na sua vida. Você não quer estar perto. Puxa, tirando lá as brigas de torcida, que é uma coisa absurda, eu vou tratar isso como exceção, mas pensa, irmãos, o pessoal do futebol, eles querem estar lá. Eles querem estar lá. Eu não acompanho muito, e agora, mas olha, eu nunca fui de futebol mesmo, né? Eu sempre nunca fui. Mas eu tinha amigos, antes de me converter, irmãos, o pessoal saía do serviço, ia para o jogo, que naquela época, vocês aí mais velhos, o jogo era 9 horas da noite. O pessoal saía às 11, não tinha ônibus, o pessoal ia a pé, irmãos, a pé. No outro dia, chegava com a roupa que ele saiu. Ele chegava no serviço com a mesma roupa. Ele não dormiu. Por quê? Ele queria ficar perto do time. É pecado isso? Eu vou brincar com você agora. Se é pecado, eu não sei, mas eu tenho inveja.
Que vontade! Uma vez eu falei isso para o irmão, falei, irmão, fui lá, eu já contei isso para vocês, né? Que a pessoa estava na fila lá, era 3 horas da tarde, eu falei, o show é à noite, a menina falou assim, não, o show é a semana que vem, eu já estou na fila. Aí eu contei isso para uma pessoa, um irmão em Cristo até, ele falou, pastor, mas isso é um evento assim, esporádico. Eu falei, e jogo de futebol? Que é 2 vezes por semana e o pessoal faz isso. Eles compram, irmão, os ingressos do ano todo. Olha a certeza. Não vou vender, hein? De jeito nenhum. Brincadeira. Mas será que se tivesse aqui ticket para vir em todos os cultos, você compraria a temporada inteira ou fazia igual você faz na academia? Paga o ano inteiro e depois não vai. Pensa bem, eu fiquei pensando nisso. Irmãos, este Salmo 84 me parece assim que é o mais atual que eu consegui ver. E tem mais. Eu vi uma história, me disseram que é verdade, talvez seja. Estava lá saindo do jogo saindo do jogo não. Foi assaltar, uma menina foi assaltada e ele viu e aí ela viu no bandido a camisa do time. Ela falou, eu torço para esse time. Sabe o que o bandido falou? Falou, então me fala a escalação. E ela falou. Não assaltou a mulher. Você é crente? Então vou te falar. Como é que é a prova? Qual a escalação que nós temos? Isso desde o Antigo Testamento até o Novo. Deus falou que aquele que me ama, guarda os mandamentos. Se não guardar, não ama. Não adianta. Amar a Deus não é uma experiência espiritual. Eu amo a Deus porque eu sinto a presença dEle. Irmão, o coração é mentiroso. Sente. Por que deu divórcio? Porque quando casou, sentiu que amava. E depois caiu. Não vai no coração, não. Não. Vamos lá em Deuteronômio? Olha, Deuteronômio capítulo 11. Lá no Antigo Testamento. Se você não chegar lá, eu chego, tá? Deuteronômio capítulo 11. Falando do povo que ia para a terra prometida, né? Capítulo 11, no verso 22. A promessa de Deus era assim: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, possuireis nações maiores, mais poderosas do que vós. A promessa, irmãos, eu não estou preocupado porque era uma promessa para os judeus, mas olha como é que era. Você tinha que guardar os mandamentos com diligência, isso era amor, andar nos caminhos e se chegar a Deus. Tinha que chegar a Deus. E aí nós criticamos lá, nós não, mas algumas pessoas criticam os muçulmanos. Não, eles oram virado para Meca, que é a cidade deles. Judeus que guardam a lei, a sinagoga é feita para que fique de frente para Jerusalém. Não é feita do jeito que a gente faz. Eles têm um respeito muito grande para os lugares, e nós não temos. E nós não temos. Já notou? Não é criticar ninguém, hein? Realmente. Estou morando no outro bairro. É melhor, é melhor. Tem mercado, tem farmácia. E igreja? Não, igreja não tem. Não. Cuidado. Deus, Ele fala para a gente guardar os mandamentos com diligência. Isso é demonstrar amor. E fala que a gente tem que achegar, que ficar perto. É assim que funciona. Jesus também falou. Lembra, né? Aquele que me ama, guarda os mandamentos. Esse é o que me ama. Então, irmãos, amar não é um negócio de, está no meu coração. Não é, irmãos, é algo prático. Então, eu vou perguntar para você. Eu não vou pensar em ninguém, estou pensando em mim. Eu me enquadro aqui? Eu guardo os mandamentos com diligência. Vamos lá, obedeço a Bíblia com diligência. Eu demonstro amor ao Senhor e eu quero ficar perto dEle.
Porque senão tem algo errado. Tem algo errado, irmãos. Puxa, fico triste comigo, conosco, com nossa geração. A gente trabalha, a gente estuda tudo, faz faculdade e não lê a Bíblia. Não tem lógica, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia, porque nós temos que estudar essa palavra para saber como é que funciona. Puxa, a gente fica vendo coisas aí nos Instagram, nas coisas da vida, e não vê as coisas de Deus. Tem que estar alguma coisa errada com a nossa geração. Tem que estar. E, ó, a minha geração está ainda. Vocês jovens, eu espero que vocês se levantem aí. Porque é difícil, irmão. Você tem que pensar nisso. Eu fiquei um pouco triste, mas é uma realidade. Mateus, vou pegar você de novo, hein? Mateus é meu filho, irmão. Por isso que eu bato nele mesmo, coitado. Mas olha, você falou uma coisa, eu estava preparado para os jovens, que é aquele grupo de 30 pessoas, quando vem outras igrejas, vai para 70. E olha lá. Aí chega aqui, tem esse monte de gente. Que triste. Era para falar, pessoal, estou acostumado, porque num encontro de jovens, vai às vezes 5, 6, 10, 15 igrejas. Sei lá, quando vai tudo isso, não dá 100 pessoas ainda. Não é possível. Ou se dá pouquinho. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós não temos o sentimento desse salmista. Volta lá para o Salmo 84, você está em Deuteronômio? Vamos um pouquinho para frente aí. Ó, eu vou só ler o verso 2, depois eu vou voltar nele. Mas olha, a minha alma está desejosa e desmaia. Desfalecer é desmaiar. Ela desmaia pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sabe o que é esse desmaia aqui, irmão? É assim, você já ficou com saudade de alguém que dói? Você fala com tanta saudade que dói em você. É isso que ele estava sentindo. Ficar longe dói. Então ele diz assim, deixa eu ficar na porta, porque está me doendo ficar longe. E eu vou falar não de vocês, de nós, hein? Nós. Como é que a gente faz? Hoje eu não vou, que não deu. Ô, irmão, está meio ausente da igreja. Não, pastor, eu estou trabalhando, aí conto um monte de história. Mas eu vou dar um jeito de ir. Eu falo, mamãe, faz 3 meses que você não aparece na igreja. Não, mas então domingo que vem eu vou. Aí ele aparece. Não. Cadê aquele desejo que dói, como está nesse salmo? Cadê? Onde está? Que vocês aí, jovens, consigam conquistar esse amor. Esse amor das pessoas pelas coisas do Senhor. Uma olhada. Olha o verso 11. Vamos lá, estamos terminando. Estamos no final, porque são só 12, né? Aí ele volta. Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Irmãos, andar na retidão é uma pessoa que está de acordo com a vontade do Senhor. Mas talvez ainda precise de aprender. Você lembra de um homem reto, justo, temente a Deus, no dia do mal? Lembra de Jó? Jó era um homem reto, irmãos. Jó era esse homem reto. E o que acontece com ele? Ele sofre. Por isso, os que andam na retidão, ele está falando, não parece um pouco incoerente, um pouco paradoxo? Olha, o Senhor é um sol e escudo, dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Parece que ele está bem, mas ele não está, ele está sofrendo, porque Jó foi assim. Jó, ele sofre. Lá no capítulo 19, olha, um livro antes de Salmo é Jó, tá? Jó 19, eu peguei um texto maior, mas eu não queria chegar tanto. Deixa eu ver aqui. Quando ele reclama dos amigos, ele diz assim, 21, vai. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. E como que a Deus me tocou? Com misericórdia? Não, Deus está me doendo. Ele tirou meus filhos, ele tirou meus bens, ele tirou minha saúde, e eu estou coçando as minhas feridas com caco de telha. É isso que ele está falando. E ele está no meio. Irmãos, Jó, capítulo 19, é o olho do furacão. Está fervendo lá.
Jó só sofre, só apanha, vem os amigos e ainda enche a cabeça dele. E ele continua. Verso 22, olha o que ele diz. Por que me perseguis assim como Deus? E da minha carne não vos fartais? Ele está falando para os amigos. Por que vocês estão fazendo igual Deus? Deus está batendo em mim. Me consola, eu estou só sofrendo. Ele sofre muito. Então ele diz, quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera que fossem gravadas num livro? Ah, Jó, Deus ouviu, gravou. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Gravou. E com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. No meio do furacão, o que Jó fala, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Tem uma música assim que a gente canta, não tem? Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, aquilo é para cantar. Não é no momento que você teve aumento. É no momento que você perdeu o emprego. Ah, não é para cantar por causa disso, não. Estou brincando, hein? Estou falando assim, só que aquela, a original daquela música que foi Jó que compôs, ele está num momento de sofrimento, sendo acusados pelos amigos, então ele está mal diante de Deus, está mal diante dos homens, porque vamos lembrar, milênios depois, quando os discípulos veem um cego, o que eles falam para Jesus? Quem pecou, hein? Porque a ideia era que o sofrimento era a paga de um pecado. Então Jó estava sendo acusado porque esta era, e ainda é a ideia, hein? Quando vê alguém sofrendo, tá vendo? Deus pesou a mão. A gente ainda fala isso, mesmo sem ser próprio disso. Mas você vê, no meio desse furacão, irmãos, no olho, quando ele está sofrendo, ele fala, mas o meu Redentor vive. Esse é o cristão. Esse é o crente. Irmãos, é assim que funciona, mesmo sabendo. E por que Jó, irmãos? Jó está assim. Porque todos os heróis do Antigo Testamento, eles estão crendo num Cristo que viria, sabia? Jesus, o que as pessoas que morreram antes de Cristo, como é que eles se salvaram? Por Jesus. Porque Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho. Nem, pastor, mas ele morreu depois. Não. Quando que Jesus morreu? Antes da fundação do mundo, lembra? Morreu antes da fundação do mundo. Então todos eles criam em Jesus já, no Messias, e daí eles aguardavam a promessa. Por isso, irmãos, por isso que você, ao ler Hebreus 11, você vai ver que ele fala desses heróis da fé, e eu vou lá em Hebreus 11, só para ler um versículo, alguns versículos, vai? Não muitos, mas alguns. Vamos lá, Hebreus 11. Quer ver? Que é o capítulo que começa falando de fé, né? Vamos lá. Mas depois ele fala de uma série de heróis, uma série de homens que venceram. Ele fala aqueles que fugiram da boca dos leões, foram errados ao meio. E por que Moisés, que ele fala, trocou. Ele fala de Moisés o quê? Trocou as riquezas do palácio do Egito pelo vitupério de Cristo. Ele fala que foi de Cristo. Que Moisés já via Cristo. E a gente vê isso na transfiguração. Moisés aparece lá para Cristo, ele já sabia. Irmãos, ele sabia, é como nós sabemos que Cristo voltará. A gente sabe, essa certeza que nós temos, é a certeza que eles tinham lá. Não sabia quando. Não sabia. Mas demorou 3.000 anos depois. Não sabia, mas ele estava esperando. Um dia vai acontecer, porque Deus prometeu. É como nós. Não sabemos quanto tempo vai vir. Já faz 2.000 anos. Mas nós ainda esperamos. Vamos esperar. Até o Senhor Jesus voltar. Hebreus capítulo 11. Bem no finalzinho. No verso 39. Depois que ele fala de todos esses heróis, ele diz: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem nós quem? Os cristãos, que Deus nos revelou através de Cristo quem era o Messias. E eles estavam visualizando esse Messias. A fé, irmãos, é
aquilo que Abraão fez. Ele ia matar o seu filho, não pensando que apareceria um anjo. Não, pode ler Hebreus. Ele pensava que ele ia matar e Deus ia ressuscitar, mas ele ia matar. Mandou matar, eu mato. É assim, não ia ficar, Senhor, olha, vou brincar, hein? Se eu fosse Abraão. Não, o senhor falou que é da minha semente que vem, eu vou matar a minha semente, o senhor já falou que não é Ismael. E aí? Ele não discute, porque a ordem é feita para ser cumprida, não para ser questionada. Ele pega a faca e fala, vou matar esse negócio aqui, ó. Mandou matar, eu mato, acabou. É assim que ele faz. Mas por quê? O que o escritor de Hebreus diz? Porque ele sabia, pela fé, que Deus ia dar um jeito. Na visão de Abraão, Deus ia ressuscitar o seu filho Isaque. Mas como Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos, ele não deixou sequer matar. Só que o trecho não acaba em Hebreus 11, ele continua no 12. E aí ele fala para nós, quando ele fala de nós que já estamos na nova aliança, no capítulo 12, ele começa no verso 1. Portanto o quê? Por causa, como consequência de tudo isso que eu falei a respeito da fé, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Pensa bem, irmãos, está vendo? Olha o caminho que eu falei para os irmãos. Não basta fugir do pecado. Claro, nós vamos fugir do pecado, mas temos que ir em direção a Jesus. Irmãos, fugir, olha, pastor, eu estou fugindo do pecado. E está indo para onde? Não sei. Vou te dizer onde você está. Perdido. Perdido. É triste o exemplo, mas quando pegar fogo em prédio, algumas pessoas fogem do fogo, mas morrem na queda. Resolveu muito. Morreu de qualquer jeito. Essa é a situação de quem foge do pecado e não vai atrás de Cristo. Ele sai do fogo, mas morre do mesmo jeito. Sofre do mesmo jeito. Não. Nós fugimos do pecado e nós vamos olhando para Cristo. Nós temos que ir em direção dele. Se você está aí lutando contra o pecado, eu vou te falar, irmãos, olhe para Cristo. Vai atrás dele. Vamos, ele tem solução, aqui diz. Volta para o Salmo 84, vamos lá, vamos voltar. Vamos terminar lá. Verso 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança, a sua confiança. Não é só aquele que foge do pecado, é aquele, irmãos, que vai através de Cristo e confia nele. Nele. O que nós estamos fazendo? Nós não temos alvo. E eu não falo de vocês, eu falo de mim. Nós não temos alvo, para onde nós estamos indo? Temos que ir para Cristo. Vá para Cristo, depois o pecado ele vai sair de você. Por quê? Porque daí você vai ter uma atenção tão grande com Cristo, que você vai esquecer do pecado, é assim. Nós somos igual uma criança. Eu vinha descendo a escada aí hoje com o Léo. O Léozinho estava aí, descendo assim, segurando a mão dele. Irmãos, eu fiquei olhando para aquele menino descendo a escada, e eu pensei, olha nós crentes aqui. Irmão, dessa escada eu segurando, ele olha para tudo, menos para o degrau. Então, toda hora ele tropeçava, porque ele queria ver cadê a criançada. E ele descendo e eu pendurado, porque até que no final da escada eu falei, vamos, aí ele começou a pisar, mas demorou, cadê a Jéssica? Ele só foi aqui embaixo, no começo ele olhava, parecia que não tinha escada. Quando eu vi aquilo, irmão, que comparando, somos nós crentes, parece que não tem Cristo. A gente anda por caminho, mas nem olha. Vai tropeçando, vai. Até que alguém chega e puxa e fala, você vai se esborrachar lá embaixo, rapaz. Olha para o chão. Aí veio
A mãe atrás e ficou, olha, Léo, ó, olha o degrau, Léo, olha a escada, Léo, vai cair você e o pastor, ela está confiando em mim. Ainda bem que é Cristo, não cai, né? Mas vai cair vocês dois. Porque ele olhava para tudo, menos não prestava atenção, irmão. Nós temos que ter atenção a Cristo. Tantas coisas que nós estamos olhando sem olhar para Cristo. E daí ele fala, olha como é que ele encerra. Quem que está encerrando? Qual é o verso 12 aqui? Vamos só lembrar. Quem está falando? O Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe sua confiança. Quem que está falando? Aquele homem que disse, Senhor, é tão bom estar na tua casa. É agradável estar na tua presença. É o homem que está dizendo assim, Senhor, a minha alma até desmaia de vontade de estar aí. Senhor, até as andorinhas têm abrigo, porque o Senhor cuida delas. Mas eu estou aqui do lado de fora. Deixa eu entrar só um pouquinho. Deixa eu ver só um pouco da tua presença. Eu só quero um pouquinho da sua presença. Quem que ele diz? Quem é esse homem que está falando aqui? Bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. No verso 4 ele diz, bem-aventurado os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Por quê? Porque eles confiam em Deus. Eles querem estar lá porque eles confiam em Deus. É por isso que eles querem estar lá. Eles têm problemas. Nós temos problemas, irmãos. Nós temos doenças. Nós temos problemas financeiros. Nós temos problemas de relacionamento. Nós temos problemas. Mas nós queremos estar perto do Senhor. É isso que a gente quer. E se tem algo que você não quer, pede para Deus vontade. Fala, Senhor, me dá vontade. Pede isso para Deus. Davi não pediu, devolve a alegria da salvação? Por quê? Porque ele tinha perdido a alegria da salvação. Então, se você perdeu a alegria de estar na casa do Senhor, pede, Senhor, me dá alegria. Alegria de estar na tua casa. Porque daí, vou chamar de pobres irmãos do grupo de louvor, não fica aqui, maior animado, e não é? Porque Deus... Tá. Você pode notar, olha, o desânimo é tão grande, que agora vai uma crítica, mas é minha, não é? Não entendo de música. Mas você pode notar, as músicas evangélicas hoje têm que gritar. Aí chega no meio, Senhor, e grita, e grita. Por quê? Eu falo assim, porque deve ter um monte de gente morta do outro lado, ele fala, acorda, meu, porque não é possível. Eu falo para a Mariana, eu falo, de vez em quando, olha, pastor confessando pecado. Tem hora que eu falo, não, música evangélica não dá para ver. É muita gritaria, pessoal, não é possível. Não consegue cantar uma música calma, não diga a maioria, hein? Vocês que acompanham aí, e não grita. Rapaz, é uma gritaria, por que grita tanto? Talvez eles tenham razão, é porque do outro lado tem um monte de gente morta, tem que ficar acordando, sai. É igual lá dos ossos secos, profetiza, vê se sai aqueles moribundos lá. Talvez seja isso, irmãos. Esse homem não, ele está animado no Senhor. Ele fala, eu estou com tanta vontade que eu estou querendo, estou desmaiando. Então ele fala, bem-aventurado quem está na tua casa, e mais aqui, ó, o verso 5, bem-aventurado de novo, o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, porque Jesus é o que aplana os nossos caminhos, como eu falei semana passada. Porque esse é o caminho certo. Tem que buscar ânimo, irmão, buscar ânimo. Busque. Não é possível. Quando a gente vai viajar, a gente não fica animado? Olha as crianças. Para a escola, chacoalha, joga água. Se as suas crianças forem como a minha quando era criança, vai viajar, antes do relógio despertar, ele acordado. Eu falei, mas rapaz, são 4 horas da manhã. Mas a gente não vai viajar hoje. Eu falei 6. E não é assim? 4 horas não estão lá chacoalhando? Por quê? Porque eles estão animados. Talvez a gente precise de ficar mais animado. E daí, por que os filhos estão animados? Sabe por quê? Porque os pais falaram que iam viajar e eles sabem que os pais cumprem a promessa. E eles sabem que os pais gostam de passear. Então eles estão animados. Irmãos, se nós temos confiança em Cristo, sabemos que Ele vai voltar, e que a nossa viagem aqui é em direção a Ele, nós temos que estar animados. Pensa nisso. O Salmo termina.
feliz, bem-aventurado, e ele volta. Senhor dos exércitos, que nós estudamos há 2 semanas atrás. O Senhor poderoso, o Senhor da disciplina, o Senhor que manda, ele volta no Senhor dos exércitos. Ele começa com o Senhor dos exércitos e ele termina com o Senhor dos exércitos. E aí ele diz, é feliz a pessoa que põe em ti a confiança. E por quê? Porque tudo o que acontece aqui, essa pessoa que confia em Deus está fazendo. Queria deixar para os irmãos este Salmo 84, para você pensar. Eu vou pensar também na minha vida. E a gente tem que se animar um pouco mais. Se animar para servir uma vida santa. Se animar para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se animar para saber que Deus ele cumpre suas promessas. Se animar para saber que quando nós vemos na igreja, a gente vem para aprender da palavra de Deus, para contemplar a formosura do Senhor Deus e para nós termos ânimos de olhar para Jesus com mais confiança. Nós somos filhos, que o nosso pai falou, vai ter uma viagem. E o lugar vai ser legal, hein? O lugar vai ser legal. Amanhã a gente viaja. E daí as crianças levantam cedo. O nosso Deus vai vir nos levar para um lugar legal. E ele falou que vem, e ele vem mesmo. E ele sempre escolhe lugares bons, pode ter certeza. E ele sempre vem na hora certa. Vamos fazer igual as crianças? Vamos nos animar, para a gente ter vontade de estar na casa do Senhor. Vamos orar. Esse foi o Salmo 84, que a ideia era pregar num culto só. Mas demorei 3 horas para falar de 12 versículos. Se fosse estudar mesmo, talvez demorássemos 12 semanas. E talvez no final de 12 semanas nós não teríamos o desejo que esse salmista teve. Então pensa, se você tiver esse desejo, resolveu o problema. Vamos orar mesmo, vai. Pensa na sua vida, eu vou pensar na minha. Temos a alegria de estar nos atos do Senhor. Serve aí ficar na porta, pelo menos para estar perto. Como está a sua vida, meu irmão? Peça a Deus se você não tem desejo. Peça um coração sincero. Peça, Senhor, me dá esse desejo. Me dá, eu quero ter. Às vezes eu não consigo, mas eu quero ter. Peça a Deus. A Bíblia diz que Ele atende. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos abençoe para que nós tenhamos cada dia mais vontade de te servir. Que a nossa alma, Senhor, esteja realmente desmaiando de vontade de estar na tua casa, de vontade de estar aprendendo, de vontade de ler tua palavra, de vontade de praticar os teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós nos vemos como aquele cego, então nós clamamos misericórdia, tem misericórdia de nós. E já vamos te dizer o que nós queremos. Nós queremos ver. Abra os nossos olhos para aqueles que estamos com os olhos embaçados. Te peço, Pai, aviva-nos, renova-nos. Renova o nosso entendimento. Se alguém aqui ainda não tem Cristo, que hoje possa aceitá-lo. Se alguém aqui está desanimado, que hoje possa fazer uma declaração para si mesmo. Um voto, uma renovação de voto, para se reanimar nos teus caminhos. E é o que eu te peço em nome daquele que é o caminho. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, momento de meditação. Vamos ficar em